eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Jesus lhes contou esta história para incentivá-los a orar sempre e não desanimar. Certa vez, havia um juiz em uma determinada cidade que não respeitava a Deus e nem se preocupava com as pessoas. Na mesma cidade vivia uma viúva que, repetidamente, ia até o juiz, dizendo: julgue o meu caso contra o meu adversário. Por certo tempo, ele não quis fazer nada em relação a isso. Mas, finalmente, ele pensou: mesmo que eu não respeite a Deus ou ligue para as pessoas, essa viúva me irrita tanto que eu julgarei a sua causa. Assim, ela não vai mais me esgotar a paciência, vindo tantas vezes me ver. Escutem o que até mesmo um juiz injusto decidiu, disse o Senhor. Vocês não acham que Deus garantirá a justiça para o povo que ele mesmo escolheu, aqueles que gritam por ele dia e noite? Vocês acham que ele fará com que eles esperem? Não. Eu lhes digo que ele fará com que a justiça seja feita muito rapidamente para eles. No entanto, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará pessoas na terra que tenham fé nele? Ele também contou esta história sobre as pessoas que estão muito certas de estarem vivendo do modo correto e que desprezam os outros. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orou assim consigo mesmo: Senhor, eu agradeço por não ser como as outras pessoas, como os trapaceiros, criminosos, adúlteros, ou até mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, e pago a 10ª parte dos meus ganhos. Mas, o cobrador de impostos ficou a certa distância. Ele nem mesmo erguia os olhos para o céu. Em vez disso, batia com a mão no peito e orava: Deus, por favor, tenha pena de mim. Eu sou um pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos que voltou para casa como justo na visão de Deus, e não um fariseu. Pois aqueles que se engrandecem serão humilhados, enquanto aqueles que se humilham serão considerados grandes. Alguns pais estavam trazendo seus filhos pequenos para Jesus abençoá-los com o seu toque. Quando os discípulos viram o que estava acontecendo, eles tentaram impedi-los. Mas Jesus chamou as crianças para que elas se aproximassem dele. Ele disse: deixem as crianças virem até mim. Não proíbam as crianças, pois o reino de Deus pertence às pessoas que são como elas. Eu lhes digo que isto é verdade. Qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Um dos líderes se aproximou de Jesus e lhe perguntou: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Por que você diz que eu sou bom? Jesus respondeu: ninguém, além de Deus, é bom. Você sabe os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: eu cumpro todos esses mandamentos desde que eu era criança. Quando Jesus ouviu isso, disse ao homem: você se esqueceu de uma coisa. Vai e venda tudo o que você tem. Dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouros no céu. Depois, venha e siga-me. Mas, quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era muito rico. Quando Jesus viu a reação do homem, ele disse: como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. As pessoas que ouviam isso pensaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Pedro disse: nós deixamos tudo para segui-lo. Jesus disse: eu lhes digo que isto é verdade. Quem deixa a sua casa, a sua esposa, os seus irmãos, seus pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberá muito mais nesta vida, e a vida eterna no futuro. Jesus chamou os 12 discípulos em particular, e lhes disse: nós iremos para Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos pagãos, e eles zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles baterão nele, e o matarão. Mas, no 3º dia, ele ressuscitará. Porém, eles não entenderam nada do que Jesus lhes dissera. O significado do que Jesus disse foi escondido dos discípulos, e eles não compreenderam o que ele estava falando. Jesus se aproximou da cidade de Jericó. Havia um homem cego sentado na beira da estrada, pedindo esmola. Ele ouviu a multidão passando e perguntou o que estava acontecendo. As pessoas lhe disseram: Jesus de Nazaré está passando. O cego gritou: Jesus, filho de Davi, por favor, tenha pena de mim.
Aqueles que seguiam na frente da multidão disseram para ele parar de gritar e ficar quieto, mas isso só fazia com que ele gritasse ainda mais alto: Filho de Davi, por favor, tenha pena de mim. Jesus parou e pediu para que trouxessem um homem cego até ele. Quando o cego se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que é que você quer que eu faça? Ele implorou: Senhor, por favor, eu quero ver novamente. Então, veja, Jesus lhe disse: A fé que você tem em mim o curou. Imediatamente, o homem voltou a enxergar. Ele seguiu Jesus, louvando a Deus. Todos os que estavam lá e que viram o que acontecera também louvaram a Deus. Lucas capítulo 18. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.